Bom dia! Aqui é o Alex Biagi com mais uma ideia sobre produtividade e organização pessoal. Na realidade, hoje não é uma ideia, são duas ideias. Eu vou falar na realidade hoje sobre duas listas que são duas listas bem importantes. Uma delas é a principal. Eu acho que é a lista onde eu trabalho nela diariamente, que é a lista nada mais é do que a lista de itens de ação. E como que funciona a lista de itens de ação? Então eu vou falar sobre a lista de itens de ação e eu vou falar sobre a lista material de referência. Na realidade, a lista de material de referência é única e a itens de ação você tem várias ações dentro dela. E eu vou te explicar bem como que é isso. Como que funciona itens de ação? Itens de ação é tudo que requer somente uma ação. Então, quando você tem que cortar o cabelo, por exemplo, cortar o cabelo é uma ação. Então você coloca onde? Na sua lista de itens de ação. Como que funciona? Você tem lá a sua caixa de entrada. E eu tenho, por exemplo, como minha caixa de entrada, eu tenho meu celular, que é o Google Keep, que é o íconezinho dele amarelo com uma lâmpadazinha que eu já expliquei em outros vídeos como que se faz a instalação do Keep e tudo. Se você não pegou esse vídeo, volta nos vídeos atrás aí que você vai conseguir achar. E ele funciona tanto para iPhone quanto para Android. Então, ele funciona nas duas plataformas. Por que eu escolhi o celular? Porque o celular sempre está comigo a todo momento. E aí eu carrego ele para todo lugar. Poderia fazer no papel? Poderia. Uns papeizinhos. É importante, lembra que a gente tem que respeitar sempre a anotação, então a gente tem que fazer uma anotação só por nota, por papel ou por nota no próprio Google Keep. E é isso. E aí você vai anotando as coisas ali. E aí me deu ideia de, sei lá, cortar o cabelo, ou cortar a unha, ou ir no supermercado comprar pão, na padaria comprar pão, no supermercado comprar maisena, alguma coisa assim. Então isso é um item de ação. Só que aí quando deu aquela ideia na sua cabeça, você não hesita. Você vai e anota na sua caixa de entrada. No outro dia, a hora que você vai fazer o processamento da sua caixa de entrada, isso vai ser um item de ação. E como que você faz um bom item de ação? Como que você faz uma boa lista de itens de ação? Você abre uma conta no Google, se você não tiver ainda, abre uma conta no Google, que você vai ter acesso ao seu e-mail. E depois no cantinho direito, na parte superior, tem uns quadradinhos assim. A hora que você clica nesses quadradinhos, o Google te disponibiliza todas as ferramentas que ele tem ali disponível para você. Aí você vai clicar em uma ferramenta que chama Drive. A hora que você clica nesse Drive, você vai ter toda uma plataforma de escritório. Você vai ter planilha, você vai ter apresentação, você vai ter documentos. Então ali você vai ter toda uma ferramenta de escritório. Você pode fazer uma apresentação de slide, você pode fazer uma planilha com cálculos e você pode fazer um simples documento de texto onde você escreve as coisas. E tem alguns outros recursos lá e é muito bacana, porque funciona tudo online, tudo que você faz tá ali, você consegue acessar de qualquer parte do mundo, é uma ferramenta, sim, fantástica. E se eu fosse você, eu aproveitava logo enquanto é de graça, porque depois eu não sei se eles vão cobrar ou se não vão, porque a ferramenta realmente é muito boa. Eu já dei algumas dicas como você ser mais produtivo em reunião usando essa ferramenta, esse tipo de ferramenta. Mas então, e aí como que você faz para você ter sua lista de itens de ação? Você vai lá no Google, você cria umas pastinhas ali de acordo com a fórmula do tempo, você cria ali do lado esquerdo uma pasta trabalho, uma pasta estudo e uma pasta casa. E aí vamos supor que a sua lista de ação você quer colocar, a sua lista de itens de ação, você quer colocar dentro da pasta trabalho, ou você coloca na raiz mesmo do seu Drive. Aí você vai, cria um documento de texto simples, não precisa de ser planilha, não precisa de ser nada disso, um documento de texto simples é o melhor, funciona. Aí você cria um documento desse de texto, e aí a hora que você vai processar, você abre esse documento e coloca lá, comprar maisena, cortar cabelo, e isso é uma lista de itens de ação. Só que a dica que eu vou deixar para você, a segunda dica, é exatamente que a lista de itens de ação, ela não pode virar material de referência. Por que eu estou te contando essa história? Porque aconteceu comigo. Então, de vez em quando, você dá uma revisada nessa sua lista de itens de ação. E um dia desses, lá na minha lista de itens de ação tinha um material de referência. Eu contei a história também para você de uma placa de bicicleta que nós tivemos. Quando você carrega o suporte, a bicicleta atrás, que você tampa a placa original do carro, você precisa de colocar uma outra placa porque é da lei, né? Senão o guarda vai te multar ali e tudo. E aí você tem que colocar essa placa por cima das bicicletas. E aí eu fui anotando coisas, acabou que aqui em Goiás dificultaram um monte isso aí, acabou que eu nem fiz essa placa, tem que fazer vistoria no carro, tem que fazer um monte de coisa. Mas aí acontece que eu fui anotando essas coisas no meu documento de itens de ação. E não é assim. Então,
que é a troca da placa? A troca da placa não é um item de ação. A troca da placa não, a confecção da placa para colocar no suporte, ela é um projeto. Então, quando é um projeto, tem que fazer um documento, um outro documento de texto igual ao seu documento que você fez do item de ação, e aí você coloca o nome desse documento. Aquisição, né, compra da placa para o suporte de bicicleta. E aí você vai escrever tudo que tem de referência desse projeto nesse documento. E aí acabou que eu estava escrevendo as coisas de material de referência no meu item de ação. Então a ideia não é essa, material de referência, item de ação é item de ação. Então eu tenho que criar ali, eu criei, na realidade, eu já tenho um documento que esse documento chama bicicleta. Então tudo que é referente à bicicleta, eu já coloco nesse documento de material de referência. Então como essa placa estava relacionado à bicicleta, eu coloquei no material de referência da bicicleta mesmo. Eu não abri um documento só para esse projeto. Porque eu já tenho bicicleta, eu tenho um documento bicicleta, tenho um documento carro, tenho um documento moto. Então tudo que é material de referência desses projetos, que são projetos cíclicos, eu já falei sobre essa ideia de projetos cíclicos e projetos não cíclicos. Bicicleta, carro, moto é um projeto cíclico, sempre você tem que estar nele. Agora, um projeto que sei lá, a troca de um carro, por exemplo. A troca de um carro ele é um projeto não cíclico, que de vez em quando que você troca um carro. Ou então, fazer uma viagem, por exemplo. Uma viagem é um projeto que tem início, meio e fim e acabou, né? Você fez aquela viagem ali, pronto. Você pode ter outras viagens, mas aí já é um outro documento, uma outra história. Mas a ideia é essa, então. O seu item de ação não pode virar material de referência. Fica atento a isso. Quando você tem alguma coisa no seu item de ação que é material de referência, você joga no material de referência. Senão seu item de ação vai ficar com coisa que não é ação e vai acabar não acontecendo. Esse aí é o vídeo de hoje. Um abraço e nos vemos num próximo vídeo.